Olá, minha equipe é formada por Camila Priscila, Daniela Kelly, Fernanda Pinheiro e Jeane Aguiar. Vamos dar início à nossa videoaula sobre Biologia dos tecidos epiteliais. Em nossa videoaula, vamos abordar os seguintes tópicos: polaridade, renovação celular, transporte de íons, transporte por pinocitose, células serosas, células mucosas, células mioepiteliais, células secretoras de esteróise. E para começar, vamos entender o que é tecido epitelial. Tecido epitelial são células justapostas com pouca substância intracelular e tem como função revestir e proteger superfícies e cavidades dos organismos. Polaridade. A polaridade nos tecidos epiteliais é a diferente distribuição de organelas apoiada na lâmina basal, superfície basal ou polo basal, e na porção livre da célula, superfície apical ou polo apical. E a superfície das células epiteliais que confrontam com as células vizinhas são denominadas de paredes laterais ou superfície lateral. Essa diferente distribuição é o que vai acarretar diferentes funções. Podemos observar na figura 1 a superfície apical, composta por microvilosidades. Superfície lateral, junções compactadas, junções aderentes, desmossomos, junções comunicativas, filamentos intermediários, hemidesmossomos. Superfície basal, lâmina basal. Na imagem ao lado, observamos um corte histológico da traqueia. Na porção apical das células, podemos observar os cílios, que tem como função batimentos ciliares do epitélio respiratório, que vai deslocar o muco no sentido das vias aéreas superiores. Para esse batimento ocorrer, precisa-se de energia. Por esse motivo, é onde se encontra uma maior quantidade de mitocôndria na superfície apical. Por isso, não teria sentido ter mitocôndria na superfície basal. Renovação celular. É um processo frequente nas células epiteliais, as quais têm vida curta e precisam ser constantemente renovadas. A velocidade dessa renovação varia de epitélio para epitélio. As células que se renovam mais rapidamente são do epitélio intestinal, num prazo de 2 a 5 dias. São substituídas por células novas. Aqui temos um exemplo de renovação rápida. A renovação ocorre por divisão mitótica e no exemplo do intestino varia de 2 a 5 dias. Podemos observar na imagem a descamação das células. Um exemplo bastante comum é do couro cabeludo, em que a descamação da epiderme ocorre de 3 a 4 dias, formando casca. Transporte de íons. Nesse processo, as substâncias com gasto de energia ocorrem do local menor para o local de maior concentração, contra o gradiente químico de elétrons, como o transporte de íons. O transporte ativo age como uma porta giratória. Primeiramente, 3 íons de sódio, NH+, do citoplasma, unem-se ao complexo proteico da membrana. Ocorre a transferência de um fosfato energético para o complexo proteico. O complexo proteico gira e libera os íons de sódio, Na+, para o meio extracelular. 2 íons de potássio, K+, do meio extracelular unem-se ao complexo proteico. O complexo proteico gira novamente para a posição inicial e o fosfato, já sem energia, libera-se do complexo proteico. Os íons de potássio K+, também são lançados no citoplasma. A partir daí, inicia-se um novo ciclo. Toda a energia utilizada nesse ciclo vem da hidrólise de ATP. O transporte de íons e de fluido pode ocorrer em diferentes direções, dependendo do tecido. Exemplo A. A direção do transporte é do lúmen para o vaso sanguíneo, como na vesícula biliar e no intestino. Este processo é chamado absorção. Exemplo B. O transporte pode ser feito na direção oposta, como no plexo coroide, corpo ciliado e glândulas sudoríparas,
Este processo é chamado secreção. Transporte por pinocitose. É um processo que a célula engloba partículas em meio aquoso, por transporte ativo e através da membrana plasmática. Células serosas. São poliédricas e núcleos centrais, constituído por tecido epitelial e tecido conjuntivo, que reveste externamente o coração, pericárdio, o pulmão, pleura e o intestino, peritônio. Células mucosas. É constituído pelo tecido epitelial e conjuntivo, que reveste internamente as cavidades como nariz, boca e estômago. Possui numerosos glândulos de grandes tamanhos que colam fracamente. Este muco é constituído por glicoproteínas intensamente hidrofílicas. Células mioepiteliais. Sua função é contrair-se em volta da porção secretora ou condutora da glândula e, assim, ajuda a impelir os produtos de secreção para o exterior. Células secretoras de esteroides. Células que secretam esteroides são encontradas em vários órgãos do corpo, por exemplo, testículos, ovários, adrenais. São células endócrinas especializadas em sintetizar e secretar esteroides com atividade hormonal e têm as seguintes características. São células acidófilas e poliédricas ou arredondadas, com um núcleo central e um citoplasma que frequentemente, mas nem sempre, possui gotículas de lipídios. O citoplasma das células secretoras de esteroides possui abundante retículo endoplasmático liso, formado por túbulos anormastosados. As mitocôndrias esféricas ou alongadas destas células normalmente contêm cristas tubulares, em lugar das cristas em forma de plateleiras encontradas em mitocôndrias de outras células. Agradecimentos: Camila Priscila, Daniele Kelly, Fernanda Souza, Jeane Aguiar.